Silvio César mandou: como é o clima de pré-intermédio em Pinheiros? Beijos. Então, a Intermédio é uma competição, né, pra quem não sabe, entre várias faculdades de medicina de São Paulo. É uma competição esportiva que tem todo ano. E aí, acho que ele quer saber como que é o clima antes da gente ir pra Intermédio, né? É hora da bateria, que é uma modalidade muito sussa. Então, a gente começava a treinar mais as músicas de competição e menos as músicas que a gente toca em apresentação. Mas as modalidades que jogam mesmo, o pessoal fica sério, assim, é tipo sangue nos olhos, assim, sabe? O pessoal começa a treinar muito mais, a se pilhar muito mais, enfim. Mas como eu, particularmente, era da bateria, a gente só mudava as músicas que a gente tava ensaiando e tinha o nosso social pré-intermédio, que era sempre muito legal. Mas a maioria das modalidades não, eles ficam muito mais sérios e param de beber, e, enfim. Sempre achei que o pessoal levou isso um pouco a sério demais. Mas, enfim, as pessoas não gostam que a gente fale isso na faculdade. Siqueira Nata perguntou quais foram as cirurgias mais marcantes pra você quando ainda estava na faculdade. Então, quando eu ainda estava na faculdade, a gente não faz cirurgia, né? Antes, durante a faculdade de medicina, a gente entrava com assistente, podia fazer uma apendicite, geralmente, mas hoje em dia a gente não opera mais nada. Mas é uma cirurgia bem marcante que eu assisti, pra mim, foi uma miomectomia por vídeo, quando eu tava no 5º ano da faculdade. E foi uma cirurgia muito demorada, porque era um mioma grande, enfim, tava difícil, enfim. Me marcou porque na cirurgia geral, geralmente as cirurgias são mais longas. Da ginecologia, geralmente as cirurgias são mais curtinhas. Durou 1 hora e meia, 2 horas. E essa durou, tipo, 6 horas e meia. Mas eu ainda me diverti muito e eu não quis sair. Eu não quis pedir pra sair, eu não pedi pra sair pra tomar água, eu não inventei uma desculpa pra ir embora. Eu fiquei até o final porque eu realmente estava interessada e queria ver o que ia acontecer até o fim, sabe? Eu já sabia que eu gostava de ginecologia, mas foi quando eu meio que descobri que eu gosto de cirurgia ginecológica também. Porque até lá eu achava que eu gostava só da parte clínica da ginecologia. E aí lá eu descobri que eu também gostava da cirurgia. Tati Marques, qual matéria você mais gostava na faculdade? Então, mais pra frente foi ginecologia, mas no ciclo básico eu gostava de estudar fisiologia bastante. Fisiologias em geral, mas fisiocardio eu lembro que eu gostei bastante. João Siléu, quanto tempo falta pra você terminar a residência? Pouco menos de 6 meses, a gente termina a gente vai até o final de fevereiro. 1º de março começa o próximo ciclo, que ou vai ser preceptoria ou vai ser reprodução humana. Gabriel Fernandes, qual foi a cirurgia mais legal que você fez dentro da GO? É meio sem graça falar isso, mas eu gosto muito de fazer cesárea, sabe? Eu gosto bastante. Lógico, não tô falando que, tipo, vou sair indicando cesárea que não precisa. Parto normal, sempre que possível, é a melhor via. E, em geral, mesmo quando a paciente chega falando que quer cesárea, eu sempre tento muito convencer ao parto normal. Mas cesárea é uma cirurgia gostosa de fazer, eu gosto. Gabriel Giovanni, eu sigo seu canal já tem um bom tempo e uso seus vídeos como motivação. Tô no meu 3º ano de cursinho, já passei em média Santa Casa, Federal do Rio de Janeiro e UFF. Mas por algum motivo, concorrência talvez tenha sido difícil conseguir uma pública do estado de São Paulo. Lembro que em um dos seus vídeos você disse que também passou na Paulista. Você tem dicas sobre o vestibular da Unifesp? E mais uma coisa, como você vê o mercado de trabalho para médicos recém-formados? Dá pra se manter? Beijos. Então, o mercado para médico recém-formado, hoje em dia, pelo menos em São Paulo, tá tranquilo de se manter, porque tem muito plantão disponível, tanto como clínico geral em porta de hospital, plantão de ambulância, plantão de evento, plantão no shopping. Eu consegui trabalhar bastante, assim, como recém-formada mesmo, tanto que o tempo entre começar a residência e entre ter terminado a prova de residência, que foram uns 2, 3 meses, eu consegui trabalhar bastante, juntar dinheiro pra viajar com o Rodrigo pra Las Vegas, sabe? Então, em São Paulo tá tranquilo. Eu ouço falar que no Rio de Janeiro tá mais difícil, mas eu não tenho experiência lá. Mas em São Paulo, pelo menos, tá tranquilo. E dicas pro vestibular da Unifesp? Cara, eu mal lembro do vestibular da FUVEST, que foi a faculdade onde eu passei. Se for pensar, eu já prestei vestibular há 9 anos, né? Então, assim, faz tempo. E eu lembro que a prova da Unifesp foi a que eu menos dei bola, porque eu tava muito cansada. Ela foi a última na sequência de provas de vestibular. Eu lembro que a última prova foi tipo 21 de dezembro, eu já tava de saco cheio. E eu fiz a prova numa passada só e saí mais cedo. E eu passei ainda assim, então eu não sei se eu tenho muita dica. Eu estudei mesmo pro vestibular da FUVEST, mas os temas são todos parecidos. Então se você estuda pra um, sabe, você acaba estudando pro outro também. Mas como ela é a última prova, não sei se ainda é, mas na minha época era a última prova, você tem que tentar descansado e com paciência, sabe? Porque eu não sei como eu passei, porque eu realmente não levei aquela prova a sério.
mas você tem que ir descansado, você tem que ir com paciência, você tem que levar água, levar salgadinho, fazer uma pausa intencional, porque eu lembro que ela não é uma prova, pelo menos não era uma prova tão longa assim, dava pra fazer tranquilamente, tanto que eu terminei antes no último dia. Mas então para na metade, levanta, vai fazer xixi, dá uma voltinha, volta, come seu lanchinho, fecha a prova, come o lanchinho, depois continua, sabe? Porque eu acho que a prova da Paulista, se for igual era no meu tempo, é uma prova que te vence pelo cansaço, muito mais do que pelo conteúdo em si. Lari Alfer. Quais são as matérias mais difíceis no curso de medicina? Isso varia muito, porque a matéria mais difícil para uma pessoa, às vezes é a matéria favorita de outra. Mas pra mim, que eu tinha muita dificuldade, era no começo anatomia. As primeiras aulas de anatomia pra mim foram bem difíceis, porque eu sempre tive muita dificuldade com decoreba. Mas é o tipo de coisa que você acaba aprendendo na repetição. E farmacologia também, porque era outro tipo de decoreba, mas também era muita decoreba. Nastya Ponor. Tá, como funciona a especialização depois da GO? Precisa fazer outra prova? Vai prestar prova de título da Febrasco? Adoro seu canal. Obrigada. Então, a especialização em si, cada lugar tem de um jeito. Tem curso de especialização que você pode pagar pra fazer, tem outros anos a mais de residência que você presta a prova pra fazer, então varia. A que eu quero fazer, que é de reprodução humana, é uma especialização, é um curso de especialização que a gente paga pra fazer o curso, então não é mais que a gente recebe. Só que como a gente faz residência no HC, a gente pode fazer esse curso de graça. Mas tem um número limitado de vagas, então eles fazem uma entrevista, não tem uma prova escrita, mas tem uma entrevista, eles olham o seu currículo e tudo mais. Mas varia muito. Mastologia é outra prova de residência, igual a primeira prova que eu já fiz pra GO, por exemplo. E a prova de título que ela tá falando aqui, pra gente se tornar especialista, mesmo tendo feito a residência, a gente tem que fazer uma prova de título, que é uma outra prova, com questões, e tem a prova teórica e a prova prática, e a gente tem que passar nisso pra poder falar pro mundo, sou ginecologista obstetra, sabe? Apesar da gente já poder exercer sem isso, pra gente poder se apresentar como ginecologista obstetra e pra ser contratado em alguns lugares específicos precisa do título. Victor Rugovski perguntou 1000 coisas, vamos ver. Eu sou vestibulando de medicina, minha pergunta é sobre o abismo entre a prática médica, o cotidiano do profissional, para a estrutura curricular do curso. Quero dizer, primeiro, se há esse abismo. Cada vez menos me interesso nas bases morfológicas dos primeiros anos, por isso me mantenho motivado naquilo que é a prática do médico. Faz sentido me motivar por esse caminho? Você gostou do curso desde o começo? Quais disciplinas te fizeram repensar se você estava fazendo o que queria? Tem um pouco esse abismo, sim, principalmente nas faculdades que seguem um modelo mais tradicional. O currículo da Faculdade de Medicina da USP está mudando, eles estão querendo tirar um pouco esse abismo e colocar coisas mais práticas desde o começo. Mas eu não sei exatamente como está sendo essa mudança. E tem as faculdades que têm o método PBL, que elas são bem práticas desde o começo, sabe? Mas para quem faz uma faculdade tradicional, os primeiros anos podem ser um pouco difíceis. Se você não sabe quão teórico ele vai ser e quão longe ele aparenta ser, pelo menos, do que a gente vê na prática do dia a dia. Apesar de ser muito necessário e ter sempre aquela anatomia para dar aquela resgatada. Eu acho que o que me ajudou muito foi que eu gostava já de química, então ter bioquímica, fisiologia, biologia molecular, apesar de serem coisas muito distantes da prática, eram coisas que eu conseguia perceber como eram importantes e coisas que eu gostava. E uma coisa que... A máquina tá desligada. E a anatomia especificamente sempre foi uma coisa que me trouxe mais de volta pra prática, uma coisa que me parecia mais palpável que eu ia usar no dia a dia, sabe? Elizabeth Gava. Eu cheguei a comentar num vídeo seu pra falar a respeito dessa modinha de não se usar anticoncepcional, que está surgindo nos youtubers e blogueiras. Daí fica aqui também essa sugestão. Eu uso injetável e só ouço elogios a ele, mas fica aquela pulguinha atrás da orelha. Então, se puder falar sobre isso, serei grata. Isso é outra coisa que é meio que opinião médica, é igual ao assunto sobre ter parto em casa. Mas anticoncepcional, como todo medicamento, tem os seus riscos. E ele tem, sim, um risco tromboembólico, né? O risco da trombose. Só que, assim, ele é um risco que, isoladamente, ainda é muito baixo. Inclusive, ainda é muito menor do que o risco de trombose durante a gravidez e o pós-parto. A gravidez e o pós-parto trazem um risco de trombose que, isoladamente, é muito maior do que o risco de anticoncepcional, isoladamente. E por que eu tô repetindo tantas vezes isoladamente? Porque a gente não associa anticoncepcional a outros riscos de trombose. Então você pegar uma mulher que tem enxaqueca com aura, uma mulher que fuma e tem mais de 35 anos, já tá juntando mais fator? Também não. Quando vai fazer uma cirurgia que vai ficar acamada um tempo, tem que parar de usar anticoncepcional um tempo antes.
Tem coisas específicas. O que não pode, que muita gente estava fazendo, era sair comprando anticoncepcional na farmácia sem falar com o médico, entendeu? E muito médico também, que muitas vezes não é ginecologista, não é médico de família, não tá treinado pra isso, passando anticoncepcional à torta e à direito. Então, tem o risco, tá? Só que esse risco é muito pequeno, inclusive é menor do que o risco de trombose na gravidez e puerpério, mas tem que passar com o médico, para o médico avaliar se você não tem outro risco, que junto com o anticoncepcional aí sim vai fazer você poder ter uma trombose, tá? Além do mais, tem aquele viés de notícia, né? Porque isso, tudo que eu tô falando, isso é estudo. Só que tem viés de notícia, porque toda mulher que tá usando anticoncepcional e vai ter trombose, vai sair pra falar no Facebook, vai falar no noticiário, e agora todo o resto das milhares de mulheres que tomam e nunca tem nada, ficam quietas. Então, enfim. Igor Vabi. Oi, Ká. Gostaria de saber como é pra você conciliar o YouTube com a carreira médica. Você teria vontade de ser uma grande youtuber e uma grande médica? Adoro seus vídeos, você é a melhor youtuber que existe. Obrigada. É meio que o que eu já respondi pra vida medicina, assim, né? Eu acho que essa pergunta meio que já foi respondida. Carrapato. Amo seus vídeos e sempre estou acompanhando seus stories por aqui. Gostaria de saber se você tem algo relacionado à homeopatia na faculdade, alguma liga ou algo do tipo. Não, e assim, a homeopatia não tem nada baseado em estudos científicos pra você falar que funciona, né? Então é uma coisa que não pode muito ser ensinada numa faculdade de medicina, porque tudo que é ensinado na faculdade de medicina é embasado em trabalho científico, em pesquisa, em comprovação, e não tem nada pra isso em homeopatia hoje em dia, então não, tá? O que tem é a acupuntura, e a acupuntura tem trabalho científico mostrando que funciona pra algumas coisas sim. Então tem liga de acupuntura, tem atendimento de acupuntura no Instituto de Ortopedia, mas homeopatia não. Annie Lecter. A sua relação com o feminismo aumentou depois que você escolheu ginecologia? As mulheres têm uma tendência a confiar mais em ginecologistas mulheres do que homens? Quais são os seus livros favoritos a respeito do feminismo? Já leu Outro Jeito de Usar a Boca? Eu acho que a minha identificação com o feminismo tem aumentado ao longo dos anos, muito mais pelas mudanças que tá tendo de uma forma geral na sociedade do que por eu ter escolhido fazer ginecologia em si. Eu vejo muito mais situações machistas onde eu não via antigamente, sabe? E coisas que eu achava que eram normais do dia a dia, que hoje em dia eu vejo que não é normal. Mas eu acho que isso não tá tão relacionado com o ter ido fazer ginecologia, tá mais relacionado com as mudanças que tá tendo na nossa sociedade de uma forma geral. Eu acho que tem muita paciente sim que prefere passar com mulher, e tem muita que elas não falam isso pros homens, mas quando elas entram e veem que é uma mulher, elas falam, nossa, que alívio que é uma mulher. Ainda mais no serviço público que não tem muito como escolher, sabe? E eu entendo elas, eu vou falar que eu entendo, porque eu já fui uma criança de 9 anos passando no ginecologista homem, eu me senti muito constrangida. Mas eu nunca li nenhum livro a respeito, e eu já vi muitas indicações sobre esse outro jeito de usar a boca, e eu tô querendo comprar, assim, pra ler ano que vem, provavelmente. Rebequinha Scarderlai perguntou, queria saber quais partes da física do ensino médio mais estão inseridas na medicina. Espero que responda. Beijos. Uma coisa que tá muito inserida na medicina, na física, é mais a parte de radiologia. Então, essa parte de ótica e de radiação e tudo mais, quando a gente começa a ter o curso de radiologia, as primeiras aulas que a gente tem, na verdade, são de física. Então, acho que essa parte acaba usando um pouco mais. Giovanna Wiebel. Carol, a medicina mudou de alguma forma como você vê a religião? Eu não sei se foi a medicina que mudou. Eu era uma pessoa muito mais praticante da religião antes da faculdade, mas eu não sei se foi pela medicina em si ou só pela carga horária, sabe? Mas eu ainda sou cristã, eu ainda acredito em Deus, acredito em Jesus, apesar de não frequentar nenhuma igreja específica. Não sou católica, não acredito em santo, nada dessas coisas, eu vou mais pro lado evangélico, mas hoje a gente já fala isso, né, fala muita coisa porque tem tanta ramificação, mas não sei, eu acho que as coisas andam em paralelo, sabe, a fé e a medicina. Eu não acho que são coisas excludentes, eu acho que são coisas complementares. Mel Sandri. Tá, como você estudava por resumos? Eu estudo por resumos, porém não consigo esgotar as matérias no tempo previsto. Explica pra gente como você estudava. Já respondi também. Matheus Prats. Tá, acompanho você desde seus vlogs em Nova York com a sua amiga. Amo muito seu canal, você é minha inspiração para alcançar meus sonhos de ser médico. Obrigada por existir. Eu queria saber se a turma de medicina de Ribeirão Preto tem contato com a turma de Pinheiros, tem algum tipo de ligação. Não tem nenhum tipo de contato, nenhum tipo de ligação, nada. São cidades diferentes, hospitais diferentes, professores diferentes. Não tem nenhuma relação. Carol Bom.
Eu sou aqui do Sul e acabei de passar em Medicina, estou no 2º mês de aula e quero saber qual o semestre da facul que tu mais gostou e por quê. Eu acho que os semestres que eu mais gostei foram os do internato, porque quando a gente começa a praticar mais, né, e começa a saber mais o que tá acontecendo, o que a gente tá fazendo, a gente vê um problema e sabe a solução, sabe? É bem gostoso isso. Foram os 2 últimos anos da faculdade, no caso. Ela lembrou de outra pergunta. Tu ia na intermédia aqui no Sul? É Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Conta um pouco de como é em São Paulo. Eu ia na intermédia, sim, e eu já falei um pouquinho disso na outra pergunta, né, que perguntaram como é o clima antes da intermédia. Mas a intermédia em si, pra mim, era muito gostosa, porque eu ficava com os meus amigos, com o pessoal da bateria, a gente tocava, socializava, tudo mais, mas sei que nem eu falei. Eu acho que às vezes o pessoal leva um pouco a sério demais essa questão competitiva e esquece que era pra ser uma coisa divertida também, sabe? Grazi Fancy. Gostaria de saber qual é a carga horária de um médico. Beijos, adoro seu canal. Então, Grazi, eu fiz um vídeo só sobre isso, não sei se você viu, saiu domingo passado. Dá uma olhadinha aqui no canal. Luca BBG. Boa tarde. O que faria você desistir da medicina na época do vestibular? Eu acho que nada, eu sempre quis medicina, eu sempre quis medicina. Eu já falei isso com vocês, teve um período que eu considerei fazer biologia, ironicamente era pra fazer coisas com reprodução humana também, no fim eu dei a volta, estou aqui novamente. Mas eu não sei se seria alguma coisa que me faria desistir, não sei mesmo. É difícil pensar retrospectivamente, principalmente 9 anos depois, mas eu acho que não consigo pensar em nada. Com certeza existe alguma coisa, eu só não consigo pensar em nada. Matheus Flasmar. Queria saber se na grade de medicina tem alguma matéria exata. Pelo que pesquisei, nas universidades que pretendo ingressar não tem nenhuma, mas sempre ouço falarem de biofísica e afins. Você pode esclarecer isso? Então tem um pouco de matéria exata na parte de estatística, né? A gente tem um curso que eu já até esqueci qual é o nome, mas é uma parte que a gente aprende estatística e aprende a fazer cálculo estatístico para trabalho científico. Então, em que tipo de trabalho, quais são os tipos de trabalhos científicos que existem, que tipo de cálculo é usado para cada tipo de trabalho e a gente aprende a fazer os cálculos. Então, é uma parte exata mesmo que a prova tinha conta, sabe? Além disso, epidemiologia tem um pouco de conta também. A gente vai aprender a ver as prevalências e, enfim, estudos populacionais, taxa de natalidade, de mortalidade, mas aí são contas mais simples, é mais decorar os conceitos e daí as contas são só divisões, sabe? Mas essa parte de estatística, essa sim é conta mesmo, assim. Eu comprei até uma calculadora científica quando eu tava naquele curso. F. Dásio. Qual foi a sua maior dificuldade na faculdade de medicina? A rotina ou as dificuldades das matérias em si? Então eu já respondi isso também. Qual foi a minha maior dificuldade? E não eram as matérias. Rafa Rowena. Como é o processo envolvendo residência? Se eu quisesse fazer cirurgia pediátrica, eu faria primeiro pediatria e depois cirurgia ou o contrário? Te adoro muito. Então, Rafa, no vídeo que eu falo sobre a entrevista para a prova de residência, eu falo um pouco sobre isso. Então, é só dar uma olhadinha lá no edital da residência para Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que você vai ver todas as opções de residência e todos os pré-requisitos que cada opção tem. No caso específico que você perguntou, é primeiro cirurgia geral, depois cirurgia pediátrica. Pediatria é uma especialidade clínica, então toda especialidade cirúrgica vem cirurgia antes. Então, por exemplo, você faz clínica médica e cardiologia para ser um cardiologista clínico, ou você faz cirurgia geral e depois cirurgia pediátrica para ser um cirurgião pediátrico. Mas dá uma olhadinha lá no site do edital que você vai ver tudo direitinho. Lara Oliveira sugeriu que eu fizesse uma live, mas eu faço lives no canal de vez em quando, só que hoje eu não tava afim de fazer uma live. Se eu fosse ficar em casa amanhã, eu até faria uma live, mas amanhã eu trabalho. Mas eu vou fazer uma live em breve. Responde todo mundo. Acabou, gente do céu. Só essa parte do vídeo tem meia hora e eu parei o vídeo um pouco antes, então vai ser tipo 1 hora de vídeo pra editar. Vai ficar tipo com a duração de uma live, mas tudo bem. Então é isso, gente. Espero que tenha respondido algumas das dúvidas que vocês tinham. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixa de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Se você não me mandou uma perguntinha porque você não estava me seguindo no Instagram, então agora comece a me seguir. E se tem alguma coisa que eu respondi aqui correndo, porque tentei responder tudo o mais rápido possível, e vocês acham que eu devia elaborar mais sobre o assunto, deixa aqui nos comentários. O que tiver mais comentado, ou os comentários com mais like, eu anoto pra gravar no futuro pra vocês. Então é isso, gente. Tchauzinho, até a próxima.